Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, gente, dia de história no canal da Anjalhaços. Que alegria! E eu sou a contadora de história de hoje. Eu sou Ivete Valente, contadora de história pela Associação Viva e Deixe Viver, contadora de história pela Associação Amigo das Histórias e também sou uma anjalhaça, saracura, que leva alegria, amor e carinho e palhaçada aos dodóis do hospital. E hoje estou aqui para contar-lhes uma história. Vamos chamar a história? Uma história bem bonita eu aqui vou lhe contar. Fique bem caladinho para a história escutar. Era uma vez, Deus se fez criador. Ele criou o céu, criou a terra, criou os mares, criou os rios, criou as rochas, as pedras, as florestas e criou um casal de cada espécie. Sabe por quê? Ele não gostava de repetição. Certa manhã, Deus acordou com uma vontade enorme de criar suas mãos, chega, formigava. Então ele pegou uma bola de barro, dividiu ao meio, moldou um homem e moldou uma mulher e levou ao forno para cozinhar o barro, porque a invenção do dia era que eles ficassem de pé no final da tarde. Mas Deus se deitou na sua cadeira confortável e dormiu que roncou. Acordou com cheiro de queimado. Lembrou das suas criaturas, correu. Quando ele abriu o forno, tarde demais. Elas estavam pretas, negras, das cabeças aos pés. Os cabelos frisados pelo calor. Mas Deus examinou e deu uma gargalhada. Eles são lindos, eles são magníficos. Eis o mistério da criação. E Deus, então, resolveu guardá-los na África e continuou com a sua criação. Pegou novamente uma bola de barro, dividiu ao meio, moldou um homem, moldou uma mulher e colocou no forno. Só que dessa vez ele não dormiu, ficou atento. Quando abriu a porta do forno, cedo demais, as suas criaturas estavam frágeis, cruas, pálidas, os cabelos da cor de palha. Mas quando a mulher abriu os olhos azuis da cor do mar de verão, Deus ficou apaixonado. São lindos e os guardou na Europa. Agora, Deus sabia a temperatura certa e o tempo ideal. Então, ele pegou novamente 2 bolas de barro. Numa, ele colocou um pouquinho de açafrão, na outra, ele botou um pouquinho de coloral. Moldou 2 casais e levou ao forno. Quando ele abriu, estava no ponto. Um casal tinha cor avermelhada. Deus os colocou na América. O outro casal tinha cor amarelada. Deus os guardou na Ásia. E disse: agora devo parar com as minhas criações, senão a terra vai explodir aos pés de todos. Ah, mas não adiantou. Deus continuou com uma vontade enorme de criar. E ele pensou, e se eu criar algo? Um conceito. Conceito é uma ideia. Ideia não ocupa lugar no espaço. Então, imediatamente, ele pegou uma enorme panela, colocou lá dentro os ingredientes que nós não sabemos quais são. Mexeu e disse: esse é o conceito de amor. Só que ele não sabia para que servia. E nesse exato momento estava passando por lá um casal de tartarugas. E Deus resolveu testar.
colocou uma porção nas costas do senhor tartaruga e outra porção nas costas da senhora tartaruga. O senhor tartaruga subiu nas costas da senhora tartaruga, esperneou, e eles dormiram juntinhos. E Deus disse: não vi nenhuma graça nessa criação. E deixou. Passada alguma semana, Deus encontra com o senhor tartaruga e a senhora tartaruga passeando com 3 tartaruguinhas que ele não tinha criado. E ele pensou: isso é uma catástrofe. E se essas tartarugas crescerem e gerarem outras tartarugas que vão crescer, que vão nascer outras tartarugas, o mundo vai explodir de tanta tartaruga. Tarde demais. Os animais observaram o carinho, o amor e o cuidado com os papais de tartarugas com os seus bebês. Eles estavam apaixonados pelos seus filhotes e eles começaram a gritar: nós também queremos a porção do amor, nós também queremos ter filhotes. E Deus disse: nunca, jamais. Se eu der a porção de amor para todos vocês, vocês vão gerar filhos que quando crescerem vão gerar mais, e a terra vai explodir aos pés de todos. Ah, mas não adiantou. Os animais continuaram a gritar, querendo a porção do amor. Então Deus disse: então eu tenho que criar um outro conceito que faça desaparecer animais da face da terra. Mas os animais não queriam nem saber, eles queriam mesmo a porção do amor. Então Deus criou o conceito de morte. E diante de Deus formou uma enorme fila e Deus distribuiu um pacotinho de conceito de amor para cada casal. E deixou para lá. Certo dia, Deus encontrou com a pedra e perguntou-lhe: uai, pedra, você não pediu a porção do amor. Não quero porção do amor, não quero ter bebês, eu quero ser eterna. É por isso que quando uma pessoa é ruim, nós dizemos que ela tem um coração de pedra, né? E o tempo passou e certo dia Deus viu o homem, a mulher branca, se apaixonou pelo homem negro, achou ele lindo. O homem branco gostou da mulher vermelha. O homem vermelho se enamorou da mulher amarela. E o homem amarelo gostou da mulher branca. Quando Deus viu aquilo, ele ficou muito chateado. Não estou acreditando que vocês estão brincando com a minha criação. Ah, mas quando os bebês dessas misturas nasceram, Deus, que é um esteta, ficou apaixonado. Como eram lindos os filhos dessa mistura. Então, Deus largou para lá. E a vida continuou com seus nascimentos e com as suas mortes. Até que, um certo dia, os pais se reuniram e foram falar com Deus. E disse: Deus, faça alguma coisa que deixe as nossas crianças calmas e tranquilas, que elas dormem mais, pelo menos por algumas horas. E Deus reparou as olheiras dos pais e viu o seu cansaço. E achou que tinha que fazer algo imediato. Pegou logo uma panela enorme e colocou um monte de coisa lá dentro. Colocou projeto esquecido, projeto de invenções, bobices de crianças e tudo, e misturou, fez os pacotinhos, amarrou com um cordão e deu um pacotinho para cada pai e disse: esse é o conceito chamado história. Conte para seus filhos, que eles vão ficar algum tempo tranquilo. E os pais contaram histórias para seus filhos, que cresceram, que contaram história para seus filhos e que cresceram, que contaram história para seus filhos. Ah, e não era só isso. Com as histórias dava até para fazer barganha. Ah, se você não comer essa sopa, não tem história hoje. Ah, se você não arrumar seu quarto, filho, hoje não tem história. E assim, a sopa era devorada e o quarto era arrumado.
E Deus ficou tão feliz, tão feliz. E dizem que as pedras não são as únicas eternas. As histórias também são. Elas viajam de boca em boca, se misturam, se modificam e vai além das gerações. Piririm pim pim, e a nossa história chegou ao fim. E a nossa história, eu fiz uma adaptação da história aqui desse livro. O livro é Volta ao Mundo dos Contos nas Asas de um Pássaro. E a nossa história é Como Surgiram as Histórias. O autor desse livro é Catherine Gedrin e Laurent Courvoisier, traduzido pelo Heitor Ferraz Melo, da editora SM. Então, gente, até mais, até sexta-feira com outra história. Beijos!